Vamos dar início. Assuma Sukhasana. Assuma Shiva Mudra, né? O gesto de força feito com as mãos. Feche os olhos e dê início à sua prática de yoga. Fechar os olhos, contemple. Contemple o corpo por alguns instantes. A partir dessa contemplação, você aprecia, sabe, o estado do corpo grosso, o corpo material, e aprecia também o estado do corpo sutil. A partir dessa apreciação, você começa a fazer uso das disciplinas do yoga para favorecer o seu processo. Então, você já está fazendo uso de um gesto, de um mudra, de um gesto de força, feito com as mãos, e já está fazendo uso de um asana. O asana é o lugar onde eu assento a mente para contemplar. Essa é a definição mais ancestral desse termo. Essa palavra ela se refere à condição do aluno escutando o conhecimento dos Shastras, os textos da tradição védica. Esse asana inicial ele é de estabilidade, então ele favorece essa contemplação. O gesto feito com as mãos remete a mente a um estado de receptividade. Eu preciso de uma certa abertura interna. Essa abertura interna já é vairagya, já é um desapego, sabe? Daquilo que eu carrego. E a gente pode usar também a respiração. Então, se você percebe que o corpo está muito rajas, muito acelerado, inquieto, né? Você respira de maneira mais suave. Se você percebe que o corpo está tamas, está inerte, preguiçoso, sem clareza na mente, aí você respira de maneira mais forte. Agora, se você percebe que a mente está sattva, o corpo está equilibrado, você deixa a respiração fluir de maneira natural. E na próxima inspiração, abra seus olhos, um namaskara, uma reverência que a gente remete à Mãe Divina, à ordem cósmica, pela vida, pela condição de presença no plano, experimentando a vida. E na prática em busca de autoconhecimento. O yoga é a prática do contato interno para o autoconhecimento.
Subiu devagarinho, conecta as mãos, vamos entoar o mantra Om 3 vezes. Em seguida, o Yogina. Você pode entoar junto comigo, você pode só contemplar. Inspira profundo. Inspira profundo. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi. Lentamente, abra seus olhos, Jnana Mudra nas mãos, gesto de força. Se é dia, palmas para cima, se é noite, palmas para baixo. Ativa a respiração em Ujjayi. Então, você conduz a respiração pelo nariz, sem retenções. E aí você pressiona a garganta, forçando a passagem de ar. Daí você entoa um ruído que lembra o barulho do mar. O som lembra um sussurro, um sopro. Evita só tensionar o rosto. Como eu estou forçando um pouquinho a maneira como eu executo o estímulo para favorecer o ruído, né? Para facilitar a condução do pranayama de vocês. Então, eu estou gerando um pouquinho de tensão. Mas a ideia é que você não gere tensão nenhuma no rosto. O som é contínuo e suave. E ele vai tomando todo o espaço da consciência. Nesse caminho, você descobre que você é o ser consciente, você é a testemunha da história desse corpo e dessa mente, nesse tempo, nessa era.
ser que conhece o fluxo da mente. Então, a mente é Vrit Pravaha, é um fluxo constante de pensamentos. A mente também é chamada de Antakaranam, o instrumento interno do corpo, porque existe o instrumento externo, que é constituído pelos sentidos e pelos órgãos de ação. O fluxo da mente tem categorias. Tem 4 categorias. Assim é dito, sabe? Aí na próxima inspiração, abra seus olhos. E assuma Paschimottanasana. Então, estenda as pernas, assuma Paschimottanasana. Um asana de natureza mais contemplativo. Um asana de flexibilidade. Como é o primeiro estímulo, assim, corporal, evita imprimir muita força, sabe? É só inclinar o tronco levemente à frente, tentando perceber a força da gravidade. E aí a gente vai trazer uma mobilidade para o pescoço. Então, em Paschimottanasana, você diz sim com a cabeça. Você explora a extensão e a flexão. E mantém o fluxo respiratório consciente, a respiração consciente. Então, é dito que o yoga é um estilo de vida que qualifica a mente para o conhecimento daquilo que eu sou de fato. Então, conhecendo o funcionamento da estrutura mental, eu ganho um certo controle, sabe? Um certo domínio sobre a mente. A mente, dentro da tradição, ela é descrita como um cavalo selvagem. Então, o conhecimento de Vritravarna, do fluxo da mente, me dá um certo domínio, uma certa gerência sobre os pensamentos, para eu não ficar à mercê da estrutura mental. Porque a mente mente. Eu sou capaz de olhar para uma situação e enxergar outra. Aí devagarinho a gente sai desse asana, dobra os joelhos e já dá um outro estímulo aqui para o corpo físico, um estímulo dinâmico para favorecer a mobilidade das estruturas envolvidas na ação. Aí, se conseguir, segura um pouquinho e solta a cabeça lá atrás. Olha por sobre a testa. Aí a gente pousa o quadril e volta para Sukhasana, para estimular um outro pranayama. Então, se você sentir que precisa de asepsia nasal, tenha sempre um lenço assim do lado. Jnana Mudra, Kapalabhati, um pranayama que tem natureza rajásica, então ele vai fazer
a energia do corpo subir. Inspira profundo. E aí, literalmente, você solta o ar assoando o nariz, ó, de maneira curta e rápida. Você pode contar 4 tempos inspirando e um único tempo soltando o ar. Você conta na tela mental. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inspirando e um único tempo soltando o ar. E você tenta estabelecer esse ritmo, sabe? Se 4 tempos é muito pouco para expandir a caixa completamente, né? Você conta um pouco mais. Quando eu solto o ar, eu sugo a barriga para dentro e contraio a virilha, estimulando o assoalho pélvico. Ao inspirar, eu exploro a capacidade expansiva dos pulmões e distendo a cavidade abdominal. E volte a respirar de maneira natural. Vamos para o rolamento. Um asana dinâmico, Lulasana, massageando as costas. Aqui a gente vai procurar estimular essa ação sem bater as estruturas ósseas, tá? Com violência. Se o seu tapetinho é muito fino e você sente um desconforto, você pode colocar um tapete de casa embaixo dele. E aí, se você pode até pegar um tapete pequeno e colocar ele na área mais central, onde você se movimenta e apoia o joelho, sabe? Por baixo. Porque o tapetinho, por ser de borracha, ele, ele protege o corpo. Ele é aderente, né? Ele evita os escorregões. Aí a gente cessa o estímulo e assume Navasana, o barco, a postura do barco.
Então, o yoga é um sistema de disciplinas. Sobre a esteira, você acessa essas disciplinas e a principal função delas é melhorar o contato interno. Quando a gente assume um asana e explora a permanência, a gente observa como o corpo físico, o corpo grosso, responde ao estímulo e como a mente se comporta, como a mente se movimenta, sabe? Com a mente, a natureza da mente é movimento, é vriti pravaha. Então, fluxo de movimento, fluxo, né, de pensamentos tem categorias. Manas é uma categoria, a mente oscilante, o buddhi, o intelecto, o pensamento lógico, a memória e o ahankara. Saiu do asana, estenda as pernas, dobra um joelho e assuma Janushishasana. Aqui a gente relaxa o tronco e respira. Asana de flexibilidade. Os asanas, eles vão fortalecer o corpo como um todo, vão desenvolver habilidades físicas e sutis. Através de um asana, você canaliza energia para áreas específicas do corpo físico. Mas um asana é um instrumento de transmutação energética também. Através de um asana, você pode processar coisas de natureza sutis. Troca, faz a troca. Compensa esse estímulo. Então, essa primeira categoria de pensamentos está associada ao pensamento criativo, às ideias, está associado também às emoções. Então, é uma categoria de pensamento. Quando você explora a permanência, você observa, sabe, se a mente oscilante está te dizendo alguma coisa. Às vezes, na permanência, você traz para a superfície pensamentos ou emoções que você, por exemplo, tenha negligenciado, ou emoções que você não processou, sabe, como deveria.
Às vezes, uma permanência vem um insight, uma ideia, sabe? Uma percepção, uma apreciação. Subiu. Aí a gente estende as duas pernas. Se você percebe que esse estímulo é muito forte para a coluna, para o apoio dos ombros, você pode dobrar os joelhos como a gente fez no início. Mas a ideia é entrar e sair no asana. Mas se quiser explorar a permanência, pode explorar. Esse asana é de força. A segunda categoria de pensamentos é o intelecto, pensamento lógico, que quer entender tudo, ele mede tudo, ele quantifica. Aí a gente cessa o estímulo e assume Tripadasana, um asana mais forte. A gente gira de lado, acomoda o corpo, cruza a perna de cima na frente. Se é forte, você só imprime força como se você fosse entrar no asana. Você pode entrar e sair, você pode explorar a permanência. Esse apoio pode ser com o antebraço, pode ser com a mão. Aí a gente sai, pouca permanência e já compensa. Eu vou cruzar as pernas pela frente aqui do corpo, porque eu preciso me manter de frente para vocês. Só que eu vou direto para a postura. A terceira categoria de pensamentos é a memória. Eu posso ter a memória de experiências que eu vivi ao longo da minha vida de maneira muito clara na mente ou não. Eu tenho a memória do conhecimento que eu acessei ao longo da minha história. Saiu devagarinho, vira de barriga para baixo e agora traz o movimento dinâmico, tanto de extensão de tronco como de extensão de quadril, que aí a gente enriquece o movimento, a vivência. E aí a gente tem um pensamento que a tradição chama de arrancara, que é como se fosse o ego para a gente. Mas essa palavra ego não existe dentro da tradição. Esse pensamento, ele assume uma forma dentro da mente que encobre a testemunha, a consciência. É o pensamento do eu faço. É o agente da ação, sabe? Então ele encobre a testemunha, o ser consciente.
Então, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente vai neutralizar esse pensamento e apreciar a testemunha da história desse corpo e dessa mente. Fica no asana, sustenta um pouquinho e vai para a Adho Mukha em seguida. Se acomoda nesse asana. Esse pensamento, ele, ele acha que o mundo gira em torno dele, sabe? Então, o conhecimento em si, que é revelado dentro dessa tradição, vai neutralizando esse pensamento dentro da mente. Esse pensamento, ele acha que ele controla tudo, sabe? Joelho no solo, aí a gente sobe o tronco e explora uma extensão. Então, o conhecimento do funcionamento da mente vai favorecer, vai contribuir por uma vida mais plena, por uma vida mais leve. Retifica. Aí a gente dá um passo à frente e fecha o ângulo da perna e já trabalha uma torção. Então aqui vem um asana já mais complexo. A gente cruza o braço contrário sobre a coxa. Na experiência do corpo, eu vou buscar sempre um conforto relativo. Então tem um trabalho assim de ajuste e posicionamento. Se conseguir, tira o apoio do joelho e faça essa transição. Quando eu tiro o apoio e subo, eu ajusto o ângulo do joelho da perna da frente. Vou buscar um ângulo de 90 graus. E não vou bloquear o fluxo energético do corpo. Aí a gente desfaz a ação, pega essa perna, leva para trás. Essa perna que estava à frente se mantém lá atrás. E aí a gente traz a outra, ó, e posiciona o joelho entre as duas mãos. Aí aqui a gente mudou a base. Então eu vou aproximar a virilha do solo e vou tracionar assim as pernas. E vou dar um pouco de estímulo de força, ó. Vou forçar a extensão com o auxílio das mãos. E se você consegue crescer nessa postura, pode crescer. Como é que a gente cresce nela? A gente tira o apoio das mãos e ó, explora uma tração forte. Aqui eu posso girar o tronco, fletir a perna e explorar uma ação mais complexa. Posso crescer na postura. Posso me manter também num lugar muito simples. Se eu percebo que a torção é intensa para o meu tronco, eu deito à frente. Aí a gente faz uma transição. Vai desconstruindo o asana, apoia as mãos no chão, aí volta para prancha ventral ou Chatuspadasana.
Conduz o quadril até o solo, abre o peito, olha para cima, relaxa bem o glúteo, firma o pé, Adho Mukha, volta para Adho Mukha. Se está intenso, fica no asana, sem crescer na postura. Se está tranquilo, você vai incluir aqui, ó, uma extensão de quadril, dinâmica. Se está muito forte a sustentação da postura sem movimentar as pernas, você apoia os joelhos um pouquinho no chão e em seguida você volta para a postura. Aqui a gente vai tentar movimentar as pernas, mantendo o joelho bem estendido, mantendo a coluna bem ereta. Quando eu elevo o membro, eu inspiro. Quando eu desço, eu solto o ar. Aí a gente alterna só mais uma vez e volta o apoio dos joelhos e explora novamente a extensão aqui, ó. Quem é muito flexível pode abrir bem o tórax e tocar nos calcânios. Nesse asana, a gente pode pôr a língua para fora e respirar pela boca de maneira bem forte. Lentamente desconstrua a postura e assuma Dhyasana. Senta o bumbum, inclina a frente, uma mão sobre a outra, testa sobre ambas. Contempla o corpo, observa as alterações fisiológicas. Olha para a natureza dessa postura. As posturas, elas têm naturezas distintas. Para movimentar aquilo que é sutil também e que precisa ser trabalhado. Subiu, aí a gente dá o passo a pé, dá um passo à frente com a perna contrária e fecha o ângulo. Eu vou trocar de lado que eu preciso me manter de frente para vocês. Bom, se eu percebo que a torção não foi confortável para o corpo, eu fico aqui, ó. Está tudo bem, eu compenso igual. E eu vou dirigir o olhar para a linha do cotovelo de cima. A torção, ela dificulta o fluxo respiratório. Eu estou comprimindo os pulmões. Então, se eu percebo que está muito intenso, difícil de respirar, eu amenizo na torção. Daí a gente pode tirar o apoio do joelho, subir o quadril e ajustar o ângulo do joelho da perna da frente. Retifica, as mãos no chão, Chatuspadasana, a perna que estava atrás vem à frente, aí a gente compensa aqui o asana de flexibilidade e força. Vai se ajustando na postura, respeitando aí as limitações do corpo.
Deita à frente, apoia os antebraços. Aqui a gente compensa um pouquinho a postura, mas já faz a transição aqui, ó, para a prancha ventral com os antebraços apoiados. Volta o apoio das mãos, joelho, joelho, faz uma transição, fica de pé. Aí, gente, subiu, a gente vai trabalhar esse equilíbrio, o equilíbrio mais complexo. O tronco desce, a perna sobe. Se você está em casa e tem muita dificuldade, você pode apoiar as mãos para favorecer esse alinhamento horizontal que a gente está buscando. Aí, à medida que a gente pratica, a gente vai tentando tirar o apoio. O asana completo pede aqui a extensão dos braços por sobre a cabeça. Saiu, separa os pés, daqui a pouco a gente compensa. Deixa os pés voltados um pouquinho para a lateral, explora a extensão, combina com a flexão. A maneira como você vai se movimentar vai depender daquilo que você enxerga, sabe? Eu posso descer com o tronco bem alinhado e subir com ele bem alinhado, ou não. Eu posso subir desenrolando a coluna e descer com mais cautela se eu enxergo algum desconforto. Eu posso tirar o apoio dos braços, ó, e exigir uma ação mais forte da coluna. Alterna só mais uma vez, conecta os pés e compensa o asana de equilíbrio. Desequilibrou, reestrutura o posicionamento e trabalha. Não tem nenhum problema no desequilíbrio, sabe? Quando a gente pratica, a gente está trabalhando também o senso de inadequação que a gente alimenta, sabe? Que gera, que produz sofrimento. Então, se você se sente inadequado porque você desequilibra, isso causa um desconforto. A gente está trabalhando isso, sabe? Desequilibrou, neutraliza esse senso de inadequação e repete o estímulo. Desconstrua. Aí a gente explora uma inclinação lateral. Cola um pé no outro, eleva os braços, entrelaça os dedos e inclina. E a gente dá um estímulo na porção lateral da coluna. Se é muito forte, eu fico um pouquinho e saio. E vou ganhando força, flexibilidade, à medida que eu pratico. Troco o lado. Retifica, relaxa os braços.
Trabalhe um pouquinho a soltura dos braços. Aí, em seguida, Hastinasana. E aí joga a luz no corpo, ilumina o corpo. Cessa o estímulo. Vamos inverter. Então, para quem tem dificuldade de inverter, a inversão livre, tá? Qualquer inversão que vier na cabeça. Para quem tem dificuldade, aqui, ó. Ou aqui, ou o rolamento, de vez em quando a gente para, ó. E aí a gente está trabalhando uma inversão mais simples, uma inversão sobre os ombros, tá? Mas se você pratica, você pode fazer uma inversão sobre a cabeça. Então, vou trabalhar com a parada de braço aqui, que é uma inversão mais forte. Para iniciar o contato com essa inversão, a gente pode buscar uma parede, virar de costas para ela e, ó, escalar a parede com os pés. Isso vai exigir um certo fortalecimento dos ombros, dos braços, das escápulas. Aí eu fico um pouquinho e saio, fico um pouquinho e saio, até isso se tornar um lugar conhecido para mim. Sentiu que deu, desce, faz compensação. Então, a compensação dessa parada de braço pode ser uma mobilidade escapular. Inversão sobre a cabeça, Dhyasana, e a inversão sobre os ombros, a postura do peixe. Esse enrolamento onde a gente segura um pouquinho, que nos conduz até a Halasana, né? Tem como compensação esse asa. Então, compensa de maneira bem adequada o seu corpo. Em seguida, assuma Shavasana, um asana de relaxamento. Acomoda seu corpo sobre a esteira, que eu vou sentar para conduzir o relaxamento, para a gente processar aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi escutado no processo de prática. Feche os olhos e relaxe. Então, o relaxamento sempre ajuda a gente a processar aquilo que foi trabalhado, tanto no plano físico quanto no plano sutil. Hoje a gente falou sobre alguns conceitos básicos assim, que são importantes para quem pratica. A gente a gente falou sobre a estrutura, né, da mente. A mente é Vrit Pravaha, o Diva, o indivíduo. Você não. Você é a testemunha da mente, dessa categoria de pensamentos. Na presença do Pramana, do meio de conhecimento que nos conduz até o entendimento da nossa natureza, a gente tem acesso a esses conceitos. Sem o Pramana, a gente nem entende o que está sendo dito, sabe?
Então, para uma pessoa que pratica, é razoável a gente falar sobre esses conceitos. Para uma pessoa que não pratica, não tem sentido. Uma pessoa que medita, ela observa o fluxo da mente e ela consegue ter essa apreciação, sabe? Então, a gente está objetificando a estrutura mental. Fecha os olhos e deixa o corpo relaxar. O corpo ele tem uma inteligência, sabe? Se você não interferir no corpo, por exemplo, numa postura como essa, ele relaxa profundamente, porque o asana favorece o relaxamento profundo. Aí o metabolismo cai. E quando o relaxamento fica muito profundo, a gente entra num estado hipometabólico. Esse é o estado do corpo numa meditação profunda. O metabolismo cai de tal maneira que alguns órgãos parecem literalmente parar o seu funcionamento. Esse estado ele é muito regenerador, principalmente se o estômago estiver vazio. Relaxe profundamente, como num sono profundo, e observa o fluxo da mente. Brito Pravar, a mente se movimenta, você não. O corpo também se movimenta, sabe? Você não. Lentamente, retome ao modo desperto da mente. No modo desperto, você se encontra identificado com o corpo e com a mente. E aí você é capaz de dizer: eu sou o corpo, eu sou a mente. Mas esse conhecimento amplia, expande a percepção que a gente tem. Vai ativando os sentidos um a um. Quando se perceber completamente desperto dentro da realidade, você traciona o corpo inteiro e em seguida se senta. Você volta a assumir Sukhasana, você vai sobrepor as mãos e a gente vai fazer uma contemplação em silêncio. Enquanto você contempla, eu vou entoar um mantra. Ou procure relaxar ali bem a coluna e só contempla. Om Gajananam Bhutaganadisevitam Kapitthajambu Palasara Bhakshitam Umasutam Shokavinashakaranam Namami Vikneshwara Pada Pankajam Om Gajananam Bhutaganadisevitam
Kapita Jambu Palasara Bhakshitam Umasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vikneshwara Pada Pankajam. Om Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapitthajambu Palasara Bhakshitam Umasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vikneshwara Pada Pankajam. Próxima inspiração. Abra seus olhos. Conecta as mãos frente ao tórax em Pranamudra. Namastê. Solta o tronco, né? Para a gente finalizar com um Namaskar. Uma reverência que a gente remete à ordem cósmica pela vida. Subiu devagarinho, desenrolando a coluna, finalizando a prática de hoje.